da filosofia contemporânea. Tá? Mas, assim, por falar de Nietzsche, nós falamos a questão da filosofia do martelo. Você tem que identificar aqueles valores tidos como desnecessários, destruí-los e, no lugar, estabelecer novos valores acerca daquilo que você pode estabelecer. Nós falamos assim, é o processo do niilismo ou nadificação, onde todas as coisas se resumem-se a nada, ou seja, tudo perde o seu sentido e você passa a elaborar novos sentidos, novos elementos para que aquele elemento possa ser compreendido como tal. E depois nós falamos que quando você chega a esse nada total, esse é a condição do próprio ser humano, um nada total, que a partir daí reescreve-se no mundo ou consegue se estabelecer no mundo. E o indivíduo, quando ele tem a moral do forte, ele consegue se desprender dessas condições mundanas, dessas condições religiosas, das condições sociais e culturais e forma-se a si mesmo. Quando ele não consegue romper com esses dados, ele se esconde atrás de uma moral que nós chamamos de moral do fraco ou moral do rebanho. E dentro desse processo, o homem se realiza. Então, a transvalorização dos valores é o processo de nadificação desses valores e reconstrução desses valores, criando novos valores em cima daquilo que já é estabelecido, certo? Aí nós falamos da filosofia do martelo, que é identificar esses valores e destruí-los, tá? E, no lugar, recompor a sua própria essência. Quando você consegue recompor-se dentro desse processo de nadificação, nós chamamos que você é o super-homem. Nada a ver com a revistinha em quadrinhos, mas tudo bem. Então, dentro dessa possibilidade, o homem se realiza, o homem se faz, certo? E aí ele estabelece ainda a vontade de potência. O homem, ele é aprisionado pela razão, o homem ele é aprisionado pela moral e ele tem uma vontade de romper com essa moral para que ele possa dominar o mundo, dominar a natureza e dominar o semelhante e dominar a si mesmo. Então, esses fenômenos da vontade de potência que todo mundo carrega dentro de si. Só que, muitas vezes, essa vontade ela é suprimida por uma ação, por uma moral, por uma religião ou por algumas normas e regras que são instituídas para o sujeito. Segundo Nietzsche, tá? A limitação desses desejos humanos é a limitação da própria vida humana. E nós falamos a respeito disso, certo? Para hoje, nós vamos começar uma conversa a respeito da fenomenologia, diferente do pensamento de Hegel, que a fenomenologia do espírito é a formação da consciência no tempo e no espaço, mas a grande ideia era formular conceitos acerca da consciência humana. Hoje, nós vamos falar rapidinho sobre Martin Heidegger e depois o Edmund Husserl, tá? Onde esse Husserl ele vai ser o principal responsável pela formulação de um novo conceito da fenomenologia. A ideia de Husserl é a capacidade de você perceber que todos os sujeitos, todos os seres humanos, todas as coisas que estão no mundo, elas são um fenômeno. O que quer dizer isso, um fenômeno? Que essas coisas, esses elementos ou esses seres, eles têm características que são próprias, que são imutáveis, certo? Então, a respeito disso tudo, nós temos um elemento da transformação dos objetos, dos seres, das coisas, na intersubjetividade e na própria subjetividade humana, certo? Então, a ideia primordial é a gente estabelecer uma abordagem acerca da fenomenologia. O próprio nome já diz, analisar as coisas, os seres como fenômeno, tá ok? Como, por exemplo, qualquer objeto que eu pegar, vou pegar aqui um pendrive, tá? Esse pendrive, ele é um
fenômeno, porque só existe ele enquanto objeto e tal. Ah, professor, mas ele é projetado em série, ele é fabricado em série. Mesmo assim, o fenômeno pendrive pressupõe essa característica fundamental, tá? Deste modelo fundamental. Então, dentro dessa ideia de desenvolvimento da fenomenologia, todas as coisas são um fenômeno. Por mais que existam milhares, milhões de outros objetos semelhantes a estes, cada objeto é um fenômeno, tá? Porque existe esse tipo de pendrive e existe este outro tipo de pendrive. Então, significa que para o conjunto de pendrives deste modelo, existem as coisas que nós vamos chamar de fenômenos. Professor, e o que seriam esses fenômenos? Seriam tudo aquilo que é captado pela minha percepção e pelos meus sentidos, ou seja, captado pelos meus sentidos e formou uma percepção do mundo em relação ao conhecimento dos objetos, dos seres e das coisas. Pegou a ideia? Então, por exemplo, Larissa Zan é um fenômeno. Por mais que existam milhares de outras mulheres no mundo, por mais que existam outros elementos semelhantes a Larissa Zan, mas ela em si é um objeto, porque ela possui características, ela possui fenômenos que são fundamentais para a sua própria existência, tá ok? Aí diz assim, a fenomenologia nascida na segunda metade do século passado, segunda metade do século passado, praticamente pós Segunda Guerra Mundial, certo? Sobre as análises de Franz Brentano sobre a intencionalidade da consciência humana. Trata de descrever e compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção. Então, a ideia é justamente isso, como os objetos, as coisas, os seres se apresentam à minha percepção, e não somente como eu as percebo, sim, como elas se apresentam à minha percepção, como, por exemplo, esse objeto, querendo eu ou não, eu estabelecendo uma abordagem através dos meus sentidos, esse objeto ele será composto por uma cor preta, da cor preta e da cor prateada como cores predominantes. Independente se eu tenho alguma distorção no meu sentido, ou, por exemplo, se eu for daltônico, eu vou perceber o objeto na minha subjetividade. Mas, segundo o pensamento da fenomenologia contemporânea, cada objeto carrega em si um fenômeno em particular. Então, eu não posso afirmar categoricamente que esse objeto é de outra cor a não ser preta, porque ele se apresenta a mim como preto e como os elementos prata. Então, é essa a ideia fundamental. Como eu percebo, eu só percebo as coisas a partir do momento que elas se apresentam a mim. Essa compreensão e interpretação seriam universal? Pergunta da Carla. Sim, Carla, a percepção ela é universal. O que é variável do sujeito é a sua capacidade de percepção sensorial, tá ok? Ou seja, em qualquer lugar do mundo onde eu for, esse objeto será classificado como preto e prata. Só muda a questão do idioma, certo? Preto e prata. Agora, se você é daltônico, aí é um problema na sua percepção e não na percepção universal. Em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai perceber esse objeto como branco, a não ser que você tenha alguma distorção nos seus sentidos. Então, aqui não é válida a sua questão da subjetividade. A subjetividade ela é válida a partir do momento que você formula a percepção, mas para a fenomenologia, o que trata é descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção, e não como eu identifico o
fenômeno. Pegou, cara? Então, claramente, a fenomenologia, ela aborda os conceitos que são chamados universais, a intencionalidade da consciência. Então, eu tenho a intenção de conhecer o objeto, mas o objeto se apresenta a mim em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, eu posso afirmar que esse objeto é um pendrive, tá? Eu posso afirmar que esse objeto é um pendrive, eu posso afirmar que esse objeto é um pendrive e eu posso afirmar que esse objeto também é um pendrive. Só que cada tipo de objeto, este ou este, se apresenta a mim de acordo com as suas características. Então, eu percebo as características do objeto, mas o objeto se apresenta a mim como total. Então, a minha percepção é a partir do objeto, como ele se apresenta a mim, e não como eu quero que ele seja, e não como eu propriamente vou perceber através dos meus sentidos. Então, primeiro, o objeto, o ser e a coisa possuem as características que são fundamentais. Depois, eu percebo desse objeto, dos seres e das coisas, essas características que são de caráter fundamental, certo? Aí diz assim, deixa eu passar aqui rapidinho, tá? Um trecho. Desculpem a grande extensão desse texto, mas eu vou deixar disponível para vocês, fica tranquilo. O método, Carla, para você, o método fenomenológico se define como uma volta às coisas mesmas. Portanto, ao analisar o objeto, eu vou analisar o objeto e não como eu percebo. Então, o objeto, ele é branco, ele tem uma parte circular ou formada da cor vermelha. Então, é a capacidade de como o objeto se apresenta a mim, tá? Isso é aos fenômenos, aquilo que aparece a consciência, que se dá como objeto intencional. Então, quando eu falo do objeto intencional, é todas as suas potencialidades e capacidades que eu percebo enquanto tal. Deixa eu ver aqui. Caio, a questão é o seguinte, muitos desses filósofos, eles defenderam o nazismo. Então, o Caio está perguntando se era verdade que Martin Heidegger era nazista. Sim, ele era nazista, mas não escancaradamente, tá? Não 100% demonstrando, porque ele era um grande pensador, ele era um grande filósofo, um professor alemão, certo? Da Universidade de Alemanha, se não me engano, Wittenberg. Não, Wittenberg não, perdão. Eu não vou lembrar, Augsburg, se eu não me engano, em Augsburg. Ele foi professor universitário e lá ele defendeu algumas teses do nazismo, certo? Algumas teses do nazismo, não que ele fosse nazista 100%, tá? Deu para perceber pelo bigodinho, né, Larissa? Então, ele tem uma certa familiaridade com a coisa, não que ele fosse 100%, como o próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele não foi fascista, vamos assim dizer. Ele era adepto de algumas ideias do fascismo alemão, do fascismo italiano. No Brasil, nós tínhamos a frente fascista, que era a AIB. Só que ele soube mesclar elementos do fascismo com elementos de uma certa democracia dentro do Brasil, porque o Brasil não tinha uma característica política internacional definida. Então, Getúlio Vargas também caminhou por esse lado, certo? E, por favor, a ideia fundamental está aqui nesse primeiro período, diz assim, a expressão fenomenologia significa, antes de mais nada, um conceito de método. No pensamento, a partir do século XX, eu crio um método de análise das coisas, através dos seus fenômenos. O termo expressa um lema que poderia ser assim formulado: voltemos às próprias coisas, vou analisar
analisar o objeto através da minha percepção sensorial do objeto, mas o objeto pelo objeto, viu, Carla? Então, para eu poder analisar o objeto, eu tenho que me perpassar sobre o objeto, o que o objeto me fornece, o que o objeto tem disponível para a formulação do meu conhecimento, e não somente através da forma com a qual eu lido com o objeto. Então, diz assim, e isso em contraposição às construções desfeitas no ar e às descobertas causais. Então, eu não vou pressupor uma casualidade nas minhas descobertas, ou seja, para Martin Heidegger, o pensamento fenomênico é uma possibilidade de formação do próprio método da filosofia. Então, diz assim, em contraposição com a aceitação e os conceitos só aparentemente justificados e aos problemas aparentes que impõem uma geração a outra como verdadeiros problemas. Então, é essa a ideia fundamental. Segundo Martin Heidegger, a fenomenologia não deve se preocupar com problemas aparentes. Eu olhar o objeto e querer dizer que nesse objeto está contido isso, porque ele é um objeto físico e não um objeto metafísico. Se ele é um objeto físico, eu sou capaz de retirar o conhecimento a partir desse objeto, considerando os seus fenômenos, e não de um elemento de casualidade, onde eu vou estabelecer a possibilidade da formação do objeto, certo? Então, os sentidos continuam sendo muito importantes, só que para eu poder utilizar os sentidos, eu devo considerar o objeto enquanto fenômeno, como, por exemplo, essa minha garrafinha d'água. Existem vários modelos de garrafinhas d'água de diversas marcas, mas cada modelo é um fenômeno. Cada garrafa é um fenômeno. Por mais que sejam produzidas em série, jamais será 100% igual. Grava essa ideia. É analisar o objeto a partir do objeto, a partir dos seus fenômenos, a partir das suas características que são estabelecidas como fundamentais. Ou seja, quando eu vou falar assim em sala de aula, todos vocês não merecem nota boa. Espera aí, eu não posso justificar a ideia universalizando todos, porque cada indivíduo, cada possibilidade de aluno é um fenômeno. Então, a questão da universalização dos conceitos para a fenomenologia só é uma possibilidade estabelecida através do individual, ou seja, para eu abordar o objeto, eu tenho que analisar individualmente e não falar todos os alunos do terceiro ano são assim ou são assados, ou seja, eu posso criar um preconceito muito grande em relação à possibilidade da formação da minha consciência dos alunos do terceiro ano. Então, eu tenho que analisar cada aluno como um fenômeno específico, como faz a psicologia, tá? Como faz a psicanálise. Então, daqui a pouco, nós vamos passar um pouquinho sobre a questão da diferenciação da fenomenologia para Edmund Husserl, num contexto de formulação do conhecimento do ser e da coisa, certo? Então, a ideia fundamental é justamente essa, certo? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá, aí é o seguinte, passei aqui. Segundo Martin Heidegger, tá? Segundo ele, é um excelente pensador, eu gosto muito do Martin Heidegger, porque ele escreve a obra Ser e Tempo, tentando definir o que é ser e tentando definir o que é o tempo, e o que é o tempo do ser e o ser no tempo. É muito interessante, gostei muito dele quando eu estudei a minha faculdade de introdução à filosofia, de filosofia. Diz assim, toda consciência é consciência de alguma coisa
pronto, acabou. Parece simples, tá? Parece super fácil. Ah, professor, claro, se eu tenho consciência de algo, é sobre aquele algo, mas, assim sendo, a consciência não é uma substância, mas uma atividade construída por percepção, imaginação, volição, paixões, desejos, abordagens e assim sucessivamente, com os quais visa algo. Por isso, Carla, que a forma com a qual eu percebo, eu imagino, eu vou especular, eu vou desejar, eu vou me questionar a respeito daquela coisa, se dá através da percepção do objeto enquanto tal, e nunca, nunca levando o meu lado pessoal, o meu lado subjetivo. Então, a subjetividade, ela é própria de cada indivíduo. Agora, o fenômeno também. Então, eu não posso universalizar o fenômeno do ser humano, o fenômeno do objeto e tudo mais. Então, quando eu digo a análise das coisas, estou falando este objeto, ok? Este objeto, este ser e este indivíduo, cada um dentro da sua personificação, ou seja, as essências ou significações, traduzindo de noema, são objetos visados, de certa maneira, pelos atos intencionais da consciência. Então, a consciência sempre possui seus atos intencionais, porque quando você olha o objeto, quando você olha o sujeito, quando você olha qualquer coisa, você intencionalmente retira dele os seus fenômenos. Basta você olhar, basta você tocar, basta você cheirar, basta você desenvolver o contato com os objetos, seres, as coisas, intencionalmente a sua consciência já retira um elemento fundamental. Ah, professor, mas, por exemplo, eu estava debaixo do pé de limão e encostei numa espinha e instintivamente eu senti a picada da espinha, tá? Me perfurando, aí meu cérebro gravou a experiência. Então, necessariamente, mesmo que a sua ação seja inconsciente, a sua consciência, ela está sempre funcionando. É claro que não em caso de você estar dormindo. Então, você está num estágio de consciência constante. Tudo aquilo que você faz, você estabelece a sua consciência constante. Então, a sua consciência vai guardar intencionalmente na sua cabeça que quando você estiver debaixo do pé de limão, muito cuidado com as espinhas que pertencem a esse limoeiro. Então, a fim de que a investigação se ocupe apenas das operações realizadas pela consciência, é necessário que se faça uma redução fenomenológica ou época, tá? Isto é, colocar entre parênteses a coisa, toda a existência efetiva do mundo exterior. Então, época é essa ideia da redução do período, a redução desses conhecimentos do contato com o ser e a coisa. Isto é, colocar entre parênteses toda a existência efetiva do mundo exterior. Então, tudo aquilo que está fora de mim, tudo aquilo que está no mundo, tudo aquilo que é material, está no mundo, possui uma existência efetiva. Por isso eu vou reduzi-los aos seus fenômenos para poder estabelecer um conhecimento prévio da coisa e da ação. Aí diz assim, o objetivo da fenomenologia é chegar à intuição das essências, isto é, ao conteúdo inteligível e ideal dos fenômenos captados de forma imediata. Então, a ideia fundamental é justamente você captar os conteúdos que existem no mundo exterior de forma imediata, como, por exemplo, numa obra de arte, como, por exemplo, numa paisagem. Quando você olha, você já retira o conteúdo inteligível. O que é o conteúdo inteligível? Tudo aquilo que está contido no objeto, no ser e na coisa, tá? Exemplo, não interessa a análise desta ou daquela norma moral, mas para compreender por que são normas morais e jurídicas. Não deseja examinar
os ritos e os hinos dessa ou daquela religião, mas quer saber o que é religiosidade e o que transforma os hinos e ritos em religiosos, tá ok? Então, essa é a ideia fundamental. A ideia não é julgar as ações, por exemplo, do nazismo, dos nazistas enquanto tal. A ideia é compreender o que levou-os a praticar tal ação e por que tal ação é condenada, é justificada como uma ação imoral, uma ação antiética, uma ação que não poderia ser desenvolvida. Então, a ideia da fenomenologia é justamente buscar aquilo que está por detrás do fenômeno. A ideia não é falar somente se, por exemplo, o Murilo é bom ou ele é mau, e sim compreender a essência do Murilo e compreender o que faz com que ele seja bom ou com que ele seja mau. Essa é a ideia fundamental. Então, segundo a fenomenologia, tá, deve-se libertar-se das opiniões pré-concebidas e intuir. Descreve o universal pelo qual toda coisa é isto e não outra coisa. Então, por favor, cara, a ideia que você perguntava a respeito dos conceitos universais. Então, a ideia é assim, tá? O descrever, o intuir, descrever as coisas, o universal pelo qual tal coisa é. E isto é isto e não outra coisa. Então, por que que esse objeto é um pendrive e não outra coisa, mas esse objeto também é um pendrive e não é outra coisa. Por que que esses objetos são o que são e não são outras coisas? Ou, propriamente, por que que os indivíduos são aquilo que são e não outra coisa? Então, essa é a abordagem fundamental do elemento da fenomenologia. Parece simples a gente falar do fenômeno, mas aí vai se complicando, vai se arrastando um pouquinho mais. Aí diz assim, a filosofia, ao indagar sobre amor, percepção, a realidade, pode tomar duas direções, ou a direção idealista, tá, de Edmund Husserl, ou a dimensão realista de Max Scheler. Tá, ok? Então, duas ideias fundamentais, o idealismo e o realismo. O idealismo é a possibilidade da qual eu estabeleço uma ideia centrada nos meus objetivos enquanto tal. Tá? A ideia realista é a coisa como ela realmente está. O idealista, propriamente, seria aquela ideia idealizada, como nós temos ao pé da letra. O realismo é justamente como a coisa está, como a coisa é e qual é a importância desses objetos, desses fenômenos, para poder formular uma consciência adequada, tá? E essa consciência adequada viria através da formulação dos preceitos que estão ligados diretamente à compreensão da própria realidade. Então, compreender a realidade humana é propriamente chegar ao conhecimento da sua natureza e da sua própria essência enquanto tal, certo? Então, essas ideias são de caráter fundamental para entender o que é chamada a fenomenologia. Então, segundo Martin Heidegger, na verdade, ela é um método que sugere a análise desses fenômenos individuais. Aí diz assim, só um pouquinho do pensamento a respeito da filosofia fenomenologia. Então, diz assim, a fenomenologia seria a noção de intencionalidade. A consciência tende para fora de si. Então, a consciência vai buscar fora de si, a consciência vai buscar no mundo um entendimento dos seres e das coisas que estão dispostas no próprio mundo. Então, ela é diferente de Descartes, porque Descartes não há consciência pura fora do mundo, mas toda consciência tende para o mundo. Então, é fora essa ideia, não que a consciência tende para o mundo. No caso da fenomenologia, os objetos e os fenômenos tendem a formular uma consciência enquanto tal, tá? Ela é diferente dos empiristas, porque os empiristas afirmam que não há o objeto em si, o que é a experiência que eu formulo acerca das coisas para que possa estabelecer a existência propriamente do objeto. Ela é diferente do positivismo. A fenomenologia propõe uma volta à humanização. Tá,
professor, mas por que é diferente do positivismo? Porque o positivismo é a crença absoluta nos elementos científicos e racionais. A fenomenologia propõe uma volta ao sujeito, tá? Uma volta às concepções fundamentais de entendimento da vida do próprio indivíduo. Ela é diferente da filosofia tradicional, em que o conceito do ser é abstrato, se preocupa com a descrição da realidade. Segundo a fenomenologia, o conceito de ser não seria, então, abstrato, seria uma concepção real daquilo que o próprio indivíduo é enquanto um fenômeno. É por isso que nós falamos assim, Ronaldo fenômeno, sem querer, tá? Ou sem querer entender essa própria designação, os locutores acabaram criando Ronaldo Fenômeno. Por quê? Existem milhares, milhões de jogadores de futebol pelo mundo afora, mas igual ao Ronaldo, só existia o Ronaldo, portanto, ele é um fenômeno, porque nada se iguala a ele. Então, dizer que algo é um fenômeno, porque ele tem características que são específicas dele. Por mais que existam milhões e milhões de pendrives, por mais que existam milhões e milhões de garrafas d'água, sempre haverá essa possibilidade da individualidade, ou seja, cada ser, cada objeto é um fenômeno em particular, certo? Então, essa é a ideia direta da chamada fenomenologia. Agora, esse cara, tá? Esse sujeitinho que a gente está colocando agora na projeção, tá? Ele vai ser chamado de o filósofo da transitoriedade dentro da fenomenologia, ou seja, ele é um dos grandes nomes do pensamento da fenomenologia, onde ele vai estabelecer, até antes do início da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento dessas teses que outros indivíduos vão apresentar depois dele, tá? Mas a ideia dele é o chamado antipsicologismo, a ideia é a intenção da consciência, por favor. Edmund Husserl, tá? Filósofo alemão, principal representante do movimento fenomenológico. Marx e Nietzsche são até ignorados, então ele ignora os pensamentos de Marx, ele ignora o pensamento de Nietzsche, de Marx ele ignora o pressuposto da estrutura econômica, do materialismo histórico, de Nietzsche ele supera toda a concepção da subjetividade do indivíduo, tá? Da natureza subjetiva do indivíduo, tá? E influencia o pensamento de Husserl. Era um crítico do idealismo de Kant, tá? Onde ele vai estabelecer que o idealismo é uma possibilidade de entender a intencionalidade da consciência. Porque a nossa consciência, ao perceber o objeto, retira do objeto coisas que muitas vezes são inconscientes, mas torna-se uma ação consciente dentro do pensamento, dentro da própria ideia. Então, diz assim, tá? Husserl apresenta como ideia fundamental de seu antipsicologismo a chamada intencionalidade do ser, da consciência, desenvolvendo os conceitos como da intuição, eidética e epoqué, que lá na frente a gente vai falar um pouco mais. Ele era pragmático, grava isso aí. O pragmatismo pressupõe ações diretas ligadas ao conhecimento, ou seja, se algo vai ser útil se ele for prático, e a praticidade dele é medida através da formulação do conhecimento. Então, pragmático, Husserl teve como discípulos, tá? Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. Só para você entender uma ideia, Jean-Paul Sartre, um dos grandes nomes do pensamento do século XX, do chamado existencialismo ateu, que nós vamos ter uma palavrinha depois, certo? Então, a ideia é que a fenomenologia está expressa enquanto a percepção, intenção da coisa. Vejam só as seguintes informações a respeito da fenomenologia em Husserl. Afirma que um conhecimento, tá? Afirma que o nosso conhecimento começa com a experiência, tá? Tudo bem, tá? Exemplo,
este som, essa cor. Então, isso nós sabemos que é fruto do empirismo, tá? A percepção dos objetos, dos seres e das coisas através dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. Só que se apresenta a consciência, como nós captamos a essência do som e a essência da cor, tá? Como, por exemplo, vou tocar uma música, um ritmo, deixa eu pegar aqui, um sertanejo raiz, tá? Eu coloco o sertanejo raiz e você identifica o som, tá ok? Aí você tem a essência da música raiz, do sertanejo raiz. Aí eu coloco, vamos colocar um pop rock. Eu coloco o pop rock e você vê a diferença de sons. Então, você vai captar este som, você vai captar aquele som e você tem a essência do som raiz do som pop rock. Isso quer dizer que você consegue identificar os objetos, os seres, as coisas pelas suas percepções. Só que é o seguinte, tá? Tanto a música sertaneja quanto a música pop rock emitem sons. Então você sabe o que é o som, tá? E você sabe diferenciar o som através dos seus sentidos. Então, o som de um sertanejo raiz e o som do pop rock. Então, independente de qual seja a diferença entre o sertanejo e o pop rock, você tem a ideia de som, você sabe o que é um som. E dentro de outras situações, em situações diversas, ouvimos sons diferentes, clarinho, violino, piano, num concerto, por exemplo, tá? Num concerto, numa apresentação de música, você consegue identificar os sons diferentes dentro daquela melodia, dentro daquela composição. É essa a ideia fundamental. O conjunto de instrumentos formam um som, a sinfonia, mas cada objeto em particular tem a sua funcionalidade. É justamente isso o que Russell quer dizer a respeito da fenomenologia, tá? Reconhecemos algo em comum, porque você tem a ideia de som, você sabe, você tem o conhecimento de som, e dentro dessa possibilidade, nessa união, você tem algo que é comum, tá? Vamos chamar da melodia, vamos chamar propriamente da música, tá? Aí diz assim, o individual se anuncia a consciência pelo universal, ou seja, quando eu digo, tá, essa garrafa de água, eu estou me referindo especificamente a esse objeto, mas essa garrafa d'água, ela é de um conjunto universal que me leva a formular um entendimento acerca dessas coisas, certo? Pegou a ideia fundamental? Então, a formação do elemento universal se dá através do particular. Então, quando a consciência capta um fato, capta também a essência. Por exemplo, esta cor é o caso particular da essência de cor. Então, eu posso formular a percepção dessas cores através da própria concepção da cor enquanto tal, certo? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de cores, eu sei identificar esse conjunto de cores, mas dentro da sua particularidade, dentro do seu elemento chamado particularismo, mas eu tenho em minha mente a essência de cor. É por isso que fica fácil da minha consciência, fica bem fácil da minha condição, da minha intelectualidade, desenvolver a percepção acerca dos sujeitos, acerca dos objetos, das coisas de caráter fundamental, certo? Então, para isso, nós temos o desenvolvimento das ideias da fenomenologia em Russell. E, segundo Russell, todos esses objetos, todas essas cores, todos esses seres estão interligados, tá ok? Estão interligados na possibilidade de
de estabelecer o conhecimento. E o conhecimento, na verdade, é essa capacidade de você perceber no particularismo e perceber também no universalismo, da mesma forma como a gente falava do pendrive. Este pendrive que é uma característica fundamental. E os outros objetos, outros pendrives, fazem um conjunto de entendimento da essência do universal. Aí, rapidinho, desculpe colocar o texto gigantesco, mas diz assim, só um pouquinho, diz assim: a fenomenologia, portanto, é a ciência de experiência, não, porém, de dados de fato. Os objetos, grava isso, os objetos da fenomenologia são as essências dos dados de fato. Então, quando eu retiro a essência do fato e de objeto fundamental, como, por exemplo, esta garrafa de água, ela é azul, tem diversas tonalidades de azul nela, ela tem uma tampa rosqueável da esquerda para a direita de cor azul, tá? Ela é composta por isso e aquilo. Então, o que é objeto de fato? São universais que a consciência institui quando ela se representa aos fenômenos, ou seja, se eu pegar esta garrafa ou pegar outra garrafa deste mesmo modelo, dessa mesma marca, as essências serão universais, ou seja, será uma percepção universal. Isto é, um pendrive, uma concepção. Isto é um pendrive, isto é um pendrive. Dentro da concepção particular, eu posso chegar a uma concepção universal, tá ok? E isso diz assim, tá? E nisso consiste a redução eidética, a redução à intuição das essências. Quando, na descrição do fenômeno que se apresenta à consciência, sabemos prescindir dos aspectos empíricos e das preocupações que nos ligam a eles. Então, a ideia da fenomenologia é justamente compreender o objeto enquanto tal. Eu olhar para o objeto, eu olhar para o sujeito, eu olhar para as coisas e retirar dos objetos, dos sujeitos, das coisas, os seus elementos mais fundamentais, certo? Então, já deu o nosso tempo de introdução à filosofia. Próxima aula, a gente continua a respeito do conhecimento das essências para poder formular a ideia de fechamento da questão da fenomenologia. Então, o que eu quero que vocês peguem para a aula de hoje, a fenomenologia é um estudo das coisas como elas propriamente são, de como as percepções sensoriais influenciam na formação e na concepção do elemento chamado objetos, seres e coisas. Por isso, a ideia do ser fenômeno, cada indivíduo é um fenômeno. A Larissa Arruda, a Maria Helena, o Pedro Henrique, a Dania, tá? O Murilo Cury, Gabriel, a Yasmin, a Sofia, o Renan, o João Pessini, o Yuki, o João Luiz Bach, a Larissa Zan, a Carla Liberati, a Nanda Agape, a Ana Luísa, ou seja, todos vocês que estão presentes na aula, vocês são um fenômeno, por mais que eu possa utilizar um conteúdo universal chamado de alunos, mas cada um de vocês é um fenômeno em particular. Então, eu vou universalizar a condição de vocês mediante a minha percepção, mas o fenômeno sempre será individual. Por favor, vou perguntar para a Carla, porque a pergunta que ela me fez é bastante interessante. Carla, pegou a ideia, o indivíduo, o objeto, o ser, a coisa, é sempre particular. O universal são as essências que formam o sujeito. Mesmo assim, algumas essências são de caráter essencialmente particular, certo? Então, de introdução à filosofia, seria isso para a gente estabelecer nossa conversa. Na nossa aula de redação, aliás, conversando com a professora de redação, nós chegamos a um entendimento sobre o tema de hoje. Deixa eu pegar aqui só o tema para a gente poder analisar rapidinho. A questão é o seguinte, para
problema que afeta Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Algumas regiões menos, outras regiões mais, tá? Como democratizar o acesso de saneamento básico no Brasil. Essa é uma condição de caráter fundamental. Como eu vou democratizar o acesso ao saneamento básico no Brasil? Deixa eu parar